Bom, vamos começar aqui a nossa aula. Hoje, dando início aqui ao projeto das nossas lajes maciças, ok? Então, aqui nós vamos aprender eu vou exemplificar tudo aquilo que eu já falei até agora, nas aulas anteriores lá sobre laje maciça, tá? Então, vou colocar na prática aqui e mostrar para vocês como é que a gente dimensiona e na próxima aula falar sobre detalhamento, tá? Então, vamos lá. Calcular e detalhar a armadura do pavimento de lajes maciças, cuja planta de formas está indicada a seguir. Considerar que as salas serão utilizadas para escritórios, tá? Que as lajes deverão ter todas a mesma espessura e que o revestimento inferior de gesso para efeito de cálculo de carga pode ser desprezado. Serão admitidos os seguintes dados de projeto. Eu passei para vocês essa semana a segunda etapa, né, do projeto, que é justamente fazer isso daqui, que eu vou fazer hoje. Então, lá tem algumas recomendações que vocês devem adotar, tá certo? E tem os dados lá do projeto de vocês. Então, vocês fiquem atentos aí às especificações, ok? Então, aqui eu estou considerando um contrapiso de 2 centímetros e um peso específico aqui de 18 kN por metro cúbico. Estou trabalhando com piso emborrachado, cujo peso aqui é de 0,2 kN por metro quadrado, já incluindo a cola. Tá? Então, no caso de vocês, eu não lembro como foi que eu coloquei, tá? Mas geralmente a gente não trabalha. Aqui no caso é um piso emborrachado, mas pode ser um porcelanato, pode ser alguma coisa do tipo. E aí vocês teriam que encontrar o peso por metro quadrado aqui, tá? Porcelanato, né? Considerei um cobrimento aqui de 25 milímetros, admitindo classe de agressividade ambiental 2, tá? Para Mossoró. Vigas aí, aqui eu considerei uma viga de 20 por 50, então lá vocês vão fazer aquelas alterações que eu sugeri lá no feedback, né? E vão considerar a viga de vocês, tá? As seções de vocês, ok? Concreto aqui eu considerei 20 MPa e o aço CA50, beleza? Bom, então aqui são aquelas 3 lajezinhas aqui, ó. 3 lajezinhas que eu comentei para vocês. Eu não sei se eu comentei sobre a numeração de pilar e viga e laje na forma. Não sei se eu esqueci de comentar com vocês. Mas a numeração, pessoal, o ideal é que ela comece de cima para baixo, da esquerda para a direita, certo? De cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, como aqui, ó. Pilar 1, pilar 2, pilar 3, aí desci 4, 5, 6, 7 e 8, certo? A mesma coisa para as lajes. Aqui tá errado, né? Tanto faz, porque aqui não teria como eu separar quem viria primeiro, né? Então aqui não tem problema, mas se eu tivesse outro painel de laje aqui, ó, fechando aqui, então seria 1, 2, 3 e 4, tá? A mesma coisa para as vigas, ok? De cima para baixo, da esquerda para a direita. Beleza. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, pessoal, é classificar as minhas lajes em painéis aqui de vinculação, tá? Quais são as vinculações da minha laje? Eu vou considerar engastada? Quais são as bordas que eu vou considerar engastada? Quais são as bordas que eu vou considerar simplesmente apoiada, tá? Então, aqui, lá no projeto de vocês vão ter que fazer aquele cálculozinho para saber se dá para engastar ou não, tá certo? Então, fiquem atentos lá que no projeto de vocês precisam saber se dá para engastar ou se não dá. Se não der, mantém tudo simplesmente apoiado, ok? Nesse caso aqui, nós vamos fazer o engastamento aqui dessa laje, ó, nessas duas bordas aqui, a laje 1, as outras bordas simplesmente apoiadas. Nessa outra laje aqui, ó, 2 bordas engastadas, 2 bordas simplesmente apoiadas. Veja que o engastamento se dá de uma laje para outra, de uma laje para outra. E essa borda aqui eu considerei toda engastada, ok? Então, o que é que vocês têm que fazer?
classificar em relação à vinculação da minha peça, da minha laje, tá? E aí eu vou enquadrar naquela tabelinha lá dos slides anteriores, em caso 1, caso 2, caso 3. Nesse caso aqui, ó, como eu tenho duas bordas engastadas adjacentes e duas bordas simplesmente apoiadas aqui, eu vou classificar como caso 4. A mesma coisa para a laje 2, porque eu tenho duas bordas engastadas e duas bordas simplesmente apoiadas. Quando eu vou para a laje 3, eu só tenho uma borda engastada aqui. Ó. Ok? Tranquilo, pessoal? Bom, e aí eu vou fazer a mesma coisa que vocês fizeram. Pré-dimensionamento, tá? Isso aqui vocês já fizeram, né? Então vocês já vão começar com o pré-dimensionamento de vocês. Então eu utilizei essa formulazinha aqui, onde eu vou calcular aqui um L asterisco. O L asterisco é o menor dos dois aqui. O LX, lembrem-se que o LX é sempre o menor vão. E 0,7 de LY, que é 0,7 do maior vão. Então, o menor dos dois aqui vai me dar esse L asterisco que eu vou jogar aqui nessa forma. N é o número de bordas engastadas. Então, fazendo aqui para a laje 1, onde eu tenho L asterisco menor do que o LX aqui, vamos voltar, é uma laje quadrada, né? Tá dando para ver direito, mas aqui é 6 metros, aqui é 6 metros. É uma laje quadrada, então LX é igual a LY. Então, fazendo essas contas, aqui eu estou considerando duas bordas engastadas, eu vou chegar a um D de 9,6 centímetros. Fala, Diego. Professor, é porque o senhor falou na aula passada que tem casos, né, que o lado de uma viga ela pode ser engastada e apoiada. Aí, nesse caso, tem que analisar aquelas situações. Só que tem uma situação que você tem que fazer o cálculo para os dois e saber qual é o mais desfavorável, né, o dimensionamento. Aí seria o que apresentar maior flecha. Eu não estou entendendo o que você está falando, mas se você está falando da flecha, sim, você vai pegar a situação que deu, a laje que deu mais flecha, a gente vai comentar isso mais na frente, Tá, tá? beleza. Ok? Então vamos continuar aqui. Bom, então aqui eu calculei um L asterisco de 9,6 centímetros para a laje 1. Faço a mesma coisa aqui para a laje 2. Ó, laje 2 eu tenho uma laje de 4 por 6, tá? E aí me deu 9,2 centímetros. E a laje 3 aqui me deu 12 centímetros. Então, qual dos três aqui eu vou adotar? O que deu maior altura útil, certo? Porque a ideia é padronizar todas as lajes com a mesma altura. Tudo bem? 12 centímetros aqui. Bom, e aí a gente parte aqui para admitindo algumas coisas. Por exemplo, eu vou trabalhar com FII 10.0. Eu sempre começo com 10.0, porque se eu quiser diminuir depois, não tem problema. Tá? Classe de agressividade 2,5, ambiental 2, então o cobrimento é 2,5, tá? Então a minha altura total de laje é o quê? Eu pego o D, né, que é a altura útil, mais o cobrimento, mais 1,5 de FI, certo? Lembrando que o D que eu considerei aqui foi o D até o eixo da primeira camada de armadura aqui, tá? Então fica a critério de vocês, assim, o correto mesmo, corretozinho, seria pegar o eixo geométrico dessas duas camadas, então provavelmente estaria aqui nessa linha aqui, né, no meio aqui, ok? Mas para favor da segurança, eu considerei o menor D aqui, ó, tá? Então, 12 centímetros, mais 2,5 de cobrimento, mais 1,5 do FI. Então, isso me dá uma altura de laje de 16 centímetros. Ok? Tranquilo? Bom, seguindo aqui, vamos calcular as nossas cargas, pessoal. Então, cargas permanentes. Lembrem, essa aula, eu sempre comento sobre a aula de segurança. Ó. A aula de segurança é muito importante, você saber como fazer as combinações de carregamento, fazer tudo, tá? Então, peso próprio.
eu adotei uma altura de laje de 16 centímetros, vou multiplicar aqui por 25 quilonewtons por metro cúbico, que é o peso específico do meu concreto. Isso vai me dar 4 quilonewtons por metro quadrado. Meu contrapiso eu considerei 2 centímetros. Vou multiplicar por 18, que é o peso específico. O meu piso emborrachado eu considerei 0,2 quilonewtons por metro quadrado. Tá? Então eu vou somar esses três aqui, vai me dar as cargas permanentes. Cargas acidentais, de acordo com a norma 6120, tá? De 2014, né? 2019, desculpe. 2019, tá? No trabalho de vocês, eu variei as cargas para brincar um pouquinho, tá? Para não ficar todo mundo com a mesma carga. Então, eu variei um pouquinho. Então, vocês vão utilizar aquelas cargas que eu coloquei lá no arquivo, tá certo? Mas o ideal, o certo mesmo, é vocês virem aqui, tá? Nessa norma e verificar qual é a carga associada à utilização da sua laje. Ah, ela é piso residencial? É tanto. É cobertura? Tanto. Então, no caso da cobertura de vocês, vocês vão utilizar a carga que está lá na norma, tá certo? Preste atenção. Então, tá ouvindo, Letícia? Melhorou aí? Então, para carga acidental, cada um vai utilizar lá aqueles valores da tabela que eu coloquei para vocês, ok? Quando vocês forem para a laje de cobertura, aí vocês vão adotar o que está na norma, tá? Beleza? Então, nas cargas acidentais, eu adoto o valor que o senhor deu e não a NBR. Sim, para a laje de piso, certo? Para a laje de piso, vocês vão adotar o que eu coloquei. Para a laje de cobertura, vocês vão adotar a da norma, ok? E lembrando que vocês, na laje do reservatório, que vai estar, aí vocês vão ter que calcular as cargas da laje do reservatório, tá? Peso da água, tá? Procurem, é bem tranquilo, é só você pegar aí a altura do reservatório, da lâmina de água e multiplicar aí pelo peso específico da água, da carga, tá bom? Então, fiquem atentos a isso daí. Quem é que tá Mas, falando? Letícia, o peso da água que a gente calcular não vai entrar como carga permanente, não, na laje do reservatório? Vai entrar como carga permanente. Aí, como carga acidental, a gente coloca o quê na laje de reservatório? Você pode considerar aquela carga. Aliás, você não precisa considerar. Na laje de piso, não precisa você considerar carga acidental. Mas na laje de tampa, certo? Você Sim. vai considerar a mesma carga da laje de cobertura. Tá bom. Se eu não me engano, é 50 quilos por metro quadrado. Tá? Ou 0,5 quilômetros por metro quadrado. É 1 quilômetro, se eu não me engano, da cobertura. Mas eu vou ver. Tá. Beleza? Então vamos em frente. Então, tranquilo até aí, né? Alguma dúvida? Posso ir, né? Bom, então eu somei aqui as cargas permanentes com as cargas acidentais e me deu esse valor aqui, ó. Ok? Então, como eu tenho uma carga já, eu posso calcular os momentos, posso calcular a flecha. Então, lembrando, pessoal, que a flecha que eu vou calcular hoje aqui é uma flecha elástica. É uma flecha que não está sendo... Alguém falou aí? João Vitor aqui. Então, essa carga que eu calculei é a que eu vou usar na flecha nos momentos, certo? Aí, Sim. aquela combinação de ações e de cargas, onde é que eu uso aquele valor? É só para um efeito de análise ou eu uso eles em alguma parte do cálculo? Não, o certo... Eu vou chegar lá, tá? Eu não vou fazer aqui, mas o certo era vocês terem usado, tá? Eu vou explicar quando chegar na hora, ok? E aí, pessoal, o que acontece? Para o cálculo da flecha aqui, ó, para o cálculo da flecha, eu vou precisar verificar o deslocamento limite, ou seja, a flecha que eu calculei, eu vou comparar aí com a minha flecha limite, tá certo? Eu vou calcular aí com a minha flecha limite para ver se
está maior ou não do que minha flecha limite. Então, a norma, eu vou dar um zoom aqui, a norma, ela coloca vários efeitos aqui, ó. Efeitos em elementos não estruturais, ou seja, se eu tiver alvenaria, entendeu? Então, por exemplo, aí eu poderia considerar aqui um L sobre 500, né? Ou seja, se eu tiver uma alvenaria sobre uma parede, para evitar que minha parede fique, enfim, tenha algum tipo de rachadura, né? Por conta da deformação da viga, eu considero um limite maior aqui. Mas, no geral, pessoal, a gente trabalha com isso aqui, ó, aceitabilidade sensorial, tá? E aí, eu posso considerar esse limite aqui, ó, de L sobre 250, ou seja, a minha flecha limite para cargas totais, ou seja, permanente mais acidental, tá? E devido a cargas acidentais aqui, ó, L sobre 350, ou seja, para eu calcular as cargas acidentais, eu teria que fazer isso daqui também. Tá bom? Para L sobre 350. Nós vamos fazer daqui para frente. Continuando essa tabela, tem outros valores, ó, efeitos em elementos não estruturais, efeitos em elementos estruturais. Então, para tudo isso, vocês têm que ter muito cuidado, tá? Então, procure sempre estar atento a essa norma aqui para você comparar as suas flechas. Tranquilo? Então, vamos em frente. Então, o que acontece, pessoal? Para facilitar aqui as contas, vou trabalhar com planilhas, né? Para não ter que estar repetindo conta aqui para vocês. Então, eu peguei cada laje, ó, laje L1, L2, L3, coloquei aqui sempre o menor vão, 600, 400 e 500, e aí eu vou calcular aqui a minha carga, a minha flecha limite para a carga total. Então, se eu voltar lá na tabelinha, ó, a minha flecha limite para a carga total é L sobre 250. A minha flecha limite para cargas acidentais é L sobre 350. Então, fazendo aqui essas contas, ó, dividindo os vãos aqui. Vou tomar uma água aqui. Dividindo aqui os vãos por 250, vai me dar as flechas aqui, ó, em centímetros. Então, isso aqui são as flechas limites que eu vou ter para a minha laje devido à carga total. Então, quando eu calcular a minha flecha para a carga total, eu vou comparar com esses limites. Quando eu calcular a minha flecha para a carga acidental, eu vou comparar com esses valores aqui, tá certo? Dividir por 350. Eu estou gravando a aula, pessoal. Acho que eu esqueci que eu saí e entrei, né? Será que eu estou gravando? Deixa eu só conferir aqui. Estou gravando, né? Beleza. Vamos lá. Então, calculei todas as flechas aqui. Bom, então como é que eu calculo a flecha? Se vocês lembrarem, tem uma formulazinha que a gente vai trabalhar com tabelas. A fórmula é dada por isso aqui. Carga vezes o menor vão a quarta, vezes um alfa, que vai depender aí do valorzinho da tabela, né, das relações dos vãos. O módulo de elasticidade do concreto secante, vezes a altura da laje ao cubo, vezes 100. Tá? Então, o meu módulo do concreto secante, ele é dado por um alfa-E. Esse alfa-E depende do tipo de agregado que você está trabalhando, se é uma brita calcária, se é uma brita granítica, enfim, tem vários tipos lá na norma. Nós vamos trabalhar aqui com brita granítica, então esse valor é 1. O valor do módulo secante é esse alfa-E vezes o módulo da elasticidade do concreto inicial, tá? Então, esse módulo aqui é dado por um alfa-I, vezes o módulo aqui inicial. Então, o que acontece? Esse alfa-I é dado por isso aqui, 0,8 mais 0,20, que multiplica FCK dividido por 80. Você sempre vai entrar aqui em MPa, tá? Então, fazendo essas contas aqui, ó, eu vou chegar nessa equação aqui, de 0,85, que multiplica 5.600 raiz de FCK.
Então, aqui, esse valor da em MPa, eu vou passar aqui para quilonewton por metro quadrado. Ok? Bom, e aí eu vou utilizar essa flecha aqui para carga total e vou utilizar essa fórmula aqui para carga acidental. Então, para a carga total, vai me dar esse valor aqui. Ó. Eu deixei em função do vão e deixei em função de alfa. Por quê? Porque eu vou trabalhar com planilhas. Tá? Então, é só, para não ter que estar repetindo conta aqui, é só jogar o valor de alfa e o valor do vão. Tá? Calculei aqui a expressão, a equação aqui para carga acidental. Então, vai me dar aqui esse valor aqui. Tranquilo? Ok? Vamos lá. Bom, então fazendo aqui, pessoal, para a laje 1 é uma laje quadrada. A primeira coisa que eu vou fazer é a relação dos vãos aqui, do maior pelo menor. Como a laje é quadrada, vai me dar 1. Então, eu vou usar essa primeira linha aqui da tabela. Aliás, segunda linha, né? Então, para cargas totais, tá? A minha laje é uma laje do caso 4, porque são duas bordas engastadas, então eu vou trabalhar com essa coluna aqui, ó. Certo? Essa coluna. Ok? Então, eu vou entrar aqui, ó, 7,52 vezes 10 a menos 7, vezes o vão, que é 6 a quarta, vezes 2,42, que é esse valorzinho aqui, ó. Porque minha laje ela é quadrada, eu vou trabalhar com 2,42. Vou jogar aqui e vou encontrar uma fórmula de 2,36 milímetros. Então, naquela tabelinha anterior, nós já tínhamos calculado que a flecha para a carga total, a flecha limite, que é 2,4 centímetros, que dá 24 milímetros. Então, a minha flecha que eu obtive, 2,36 milímetros, é bem menor. Vou fazer a mesma coisa aqui para cargas acidentais, tá? Veja que o meu limite de flecha deu 17,1, só que eu calculei 0,72, então está com uma folga absurda, certo? Mais uma vez eu reitero aqui para vocês, eu estou trabalhando com flechas elásticas. Flechas elásticas são aquelas flechas que, logo quando eu tiro o escoramento, logo que a minha peça entra em serviço, tá? Eu não estou considerando aqui a flecha ao longo do tempo. A flecha ela só tende a aumentar devido aos fatores reológicos do concreto, tá? Então, veja que eu estou trabalhando com flechas elásticas, tá? O certo também é calcular aí as flechas ao longo do tempo, tá bom? Depois a gente pode comentar um pouquinho sobre flechas ao longo do tempo, tá? Se der tempo, aí a gente fala sobre flechas ao longo do tempo. Fala aí. O valor de lambda, às vezes, ele não dá o valor exato da tabela. Eu posso usar o mais próximo ou tenho que fazer interpolação para dar exato? Pode usar o mais próximo, tá? Você sempre considere aqui um valor maior, né? Então, por exemplo, deu 1,04 o lambda, certo? Então, você vai trabalhar aqui com 2,67 para dar maior, para dar uma flecha maior, entendeu? Ok? Se ficar acima do limite, o que devemos fazer? Recalcular. Vamos ter que recalcular lá. Acho que nós vamos fazer isso aqui. Tá bom, Letícia? Então, vou fazer aqui, ó. Para não ter que estar repetindo essas mesmas contas que eu fiz até agora, eu botei em tabelas. Calculei os lambdas, calculei os alfas, fiz aqui um alfa LX à quarta. Isso aqui são cargas totais. Isso aqui são flechas elásticas, né, calculadas. Flecha limite, flecha calculada, flecha limite, flecha calculada, flecha limite. Isso aqui para cargas totais. Isso aqui para cargas acidentais, flecha calculada, flecha limite, flecha calculada, flecha limite. Assim por diante, tá? Então, como deu muita folga, pessoal, eu vou redimensionar a minha laje, tá? Se vocês analisarem a tabelinha, a laje 3 foi a laje que deu uma flecha maior, tá? Que deu uma flecha maior aqui,
das 3 lajes. Então, eu vou trabalhar com essa laje aqui, porque se essa laje passar, as outras irão passar também. Tá certo? Então, eu vou trabalhar aqui, vou refazer essas contas considerando a minha flecha limite, ou seja, se a minha flecha der até 20 milímetros, tá beleza, tá tranquilo. Tá certo? Então, eu vou pegar esses 20 milímetros aqui, eu vou passar para metro, que vai me dar 0,02, tá? Vou considerar cargas totais aqui, porque foi a maior flecha que deu, foi em cargas totais. O meu vão é 5 metros, que é o menor vão. Vou pegar lá o meu alfa, que é 5,66. Vou colocar meu módulo aqui em quilonewton por metro quadrado. Né? Lá eu tenho calculado em MPa, basta multiplicar por 1000 aqui, vai me dar em quilonewton por metro quadrado. Vou multiplicar pela minha altura de laje aqui e 100. Tá certo? Vou multiplicar pela altura, não. Eu vou isolar aqui a minha altura. Eu quero achar um novo valor de altura de laje, certo? Então, veja que eu entrei com todos esses valores aqui e eu quero achar a minha altura aqui. Então, a altura calculada deu 8,2 centímetros. Eu vou arredondar 8,2 para 9 centímetros, tá? Lembrando que eu calculei a minha altura, deu 9 centímetros. Eu já comparo com a altura da norma. Lembrem-se que a altura mínima da norma para laje de piso, né, é de 8 centímetros. Então, eu comparei aqui com a altura da norma, e aí eu vou... passou. Beleza, está maior do que a da norma. Com a altura de 9 centímetros, e aí se eu tirar aqui, ó, vamos lá para a formulazinha da altura. Eu jogando 9 aqui nessa fórmula, eu vou calcular o C aqui. O C não, o D, desculpe. Vou calcular a altura útil aqui, tá? Então, fazendo essas continhas, eu vou chegar aqui a um D de 5 centímetros. Beleza, pessoal? Tranquilo até aí? Professor, então eu uso esse raciocínio para de forro também, a laje de piso e a de forro, aí padroniza para as duas, no caso, né? Sim, mas você tem que calcular as lajes de forro não tem a mesma espessura da laje de piso, tá? Você vai fazer esse mesmo raciocínio para cada pavimento. Entendi. Certo? Que a laje de forro por exemplo, pego todas para cada pavimento. Aí pego a maior e me baseio nela. Aí pegar de forro, Exatamente. pego a maior e me baseio nela, né? É o quê? Então, só toma cuidado para não botar a altura da laje de piso no pavimento de laje de cobertura, porque a cobertura, a carga é menor, tá certo? Então a laje tem que ser menor. Beleza, então chegamos a uma altura de 9 centímetros aqui. Veja, então agora vamos recalcular nossas cargas, tá? Porque eu saí de uma laje de 16 centímetros, vocês lembram? Eu estava com a laje de 16. Então agora eu passei para uma laje de 9. Então eu vou recalcular as minhas cargas aqui, considerando 9 centímetros aqui, ó. Faço as mesmas continhas aqui, tá? E vou agora uma carga total aqui de 4,81. Então veja que eu saí de 6,56 e passei aqui para 4,81. Deu uma redução boa aí na carga. Ok? Bom, então, consequentemente, pessoal, se eu estou trabalhando com essa altura aí, e eu estou reduzindo a carga, a minha flecha vai passar. Eu não preciso mais nem verificar flecha aqui. Flecha elástica, né? Estou sempre batendo ponto, flecha elástica. Tá? Porque aqui eu calculei uma carga de 6,56. Quem é que está querendo entrar? R$7,45. Bom dia, Mirabô. Tudo tranquilo, cara? Beleza? Beleza. Então vamos lá. Continuando aqui no cálculo de flechas, né? De flechas não, já calculei aqui. Beleza. Então recalculei aqui 9 centímetros, tá? Faço as mesmas cargas aqui.
porque eu já reduzi a carga, tá? E estou trabalhando com o limite aqui que a flecha foi obtida com esse limite. Então, eu posso calcular os meus momentos aqui, tá? Os meus momentos aqui, ó. Então, nós mostramos nas aulas passadas que os nossos momentos aqui, eles são dados por essas equações aqui. É a mesma coisa lá de flecha, tá? Eu vou fazer a relação dos vãos, tá? A única diferença, pessoal, é que os momentos negativos para bordas engastadas, né? Eu vou trabalhar aqui com os milinhas aqui, ó. Para momento positivo, eu vou trabalhar com os mis sem linhas, né? Ok? Então, vamos fazer aqui a laje quadrada, tá? Então, a laje 1, que é a laje quadrada, é dado por essa açãozinha aqui. Então, para um momento positivo aqui, ó, momento positivo, e no caso aqui os momentos nas duas direções, eles são iguais. Por que que eles são iguais? Porque a laje é quadrada, certo? Então, os momentos positivos são iguais, os momentos negativos também são iguais. Então, nós estamos trabalhando aqui no caso 4, então o MX e o milinha Y, MX e MY é 2,81. O milinha X e o milinha Y é 6,99, tá certo? Beleza. Então, com isso, pessoal, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Para não estar repetindo conta aqui, eu vou repetir, vou fazer a minha tabelinha. Em cada laje eu vou botar o caso. Interessante que vocês façam isso no projeto de vocês, tá bom? Para não se perderem. O menor vão, o valor do lambda, o valor da carga, essa multiplicação aqui, ó, de carga vezes Lx ao quadrado, os valores de Mx aqui, e consequentemente dos valores calculados dos momentos na direção X, tá? Os valores de MY e os valores dos momentos calculados na direção Y, os valores de milinha X e os valores dos momentos negativos para a direção X. Os milinha Y e os valores negativos aqui para o XY. Tá certo? Então, analisando todos os valores de momentos aqui, ó, essa coluna e essa coluna aqui, qual é o maior valor de momento que deu aqui, pessoal? É esse momento, tá? Então, veja que nós estamos fazendo um cálculo manual, tá? Então, nós vamos pegar a situação mais desfavorável. Então, a situação mais desfavorável é nós trabalharmos aqui com o maior momento. Porque se passar para a laje 3, vai passar para os outros também. Ok? Bom, e aí, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos calcular a altura útil mínima. Lembra que eu falei sobre isso lá na aula de flexão simples na ruína. Tá? Como é que nós vamos calcular o D mínimo aí, pessoal? O D mínimo é a altura mínima necessária para... eu acho que eu tinha colocado para trabalhar nos limites 3 e 4. Tá? Mas o correto é nós trabalharmos com os limites impostos pela norma. E os limites pela norma é 0,45, ou seja, o valor desse eta aqui, tá? É 0,45 aqui. Lembra que os limites dos domínios 3 e 4, eles são 628 para o ACA 50. Então, vamos calcular o meu momento, o meu altura mínima aqui, tá? Eu vou calcular aqui a minha altura mínima aqui, ou seja, a minha altura mínima, ele é dada por isso daqui. Eu tenho o momento de cálculo, veja, é o momento de cálculo. Sempre que for momento de cálculo, eu vou majorar, tá? Então, aquele momento da tabela que eu tenho aqui, eu vou vir para cá, vou majorar por 1,4. 0,68, 0,45, que é o limite da norma, 0,45 ao quadrado. Como eu estou trabalhando com laje, pessoal, eu sempre vou trabalhar aqui com a faixa de 1 metro. Então, vou colocar aqui 1 metro, tá?
O FCD é o FCK dividido pelo 1,4. Então, lembre-se que a norma recomenda o seguinte: eu majoro as minhas ações, por isso que eu estou majorando o meu momento e estou reduzindo a minha resistência, que é o FCD. Ou seja, o meu FCD é o FCK dividido por 1,4. Beleza? Com isso, pessoal, eu vou achar um D mínimo aqui, ó, um D mínimo de 7,6 centímetros aqui. Tá? 7,6 centímetros. Mas o que aconteceu? Qual era o valor de D que eu tinha adotado lá atrás? Vamos voltar aqui. Quando eu calculei a flecha, ó, eu adotei um D de 5 centímetros. Mas o meu D mínimo, pessoal, o meu D mínimo é 7,6. E aí, passou ou não passou, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Passou ou não passou? Estamos sim. Não passou. Beleza, não passou. Então, veja, eu precisava de pelo menos 7,6. Só que eu adotei 5, não passou. E agora, Letícia, acho que tinha me perguntado, né? Acho que ela me perguntou aqui atrás, não foi? O que a gente faz? Passou na flecha, mas não passou aqui, ó. Eu faço, eu redimensiono a minha laje. Então, vamos considerar, pessoal, que o meu D é 7,6, que é o mínimo. Então, eu vou entrar aqui com 7,6, vou calcular a altura da minha laje, a altura da minha nova laje. 7,6, o meu comprimento, que é 2,5, e eu vou considerar aqui o 1,5 de fio. Pessoal, 11,6 centímetros. Então, veja que eu estava com a laje de 16, passei para 9, e agora eu estou com 11,6. Então, eu adotaria o que aqui? 12. Então, pessoal, no caso de vocês, 12 centímetros. Aí eu vou pegar os 12 centímetros, vou fazer a mesma conta. Vou lá, vou calcular os momentos, vou calcular as tabelinhas, vou calcular o D mínimo. Eu fiz isso. O que aconteceu? O 12 não passou. Certo? Vou ficar careca mesmo, como o senhor falou. Pois é, rapaz. É difícil. Esse negócio de ser calculista, viu? Você não fica só careca, não. Você envelhece. E aí, o que acontece? Aí faz o quê? Sente e chora, né? Não tem o que fazer. E aí, o que acontece? Ó, fiz com 12, não passou. Então, eu adotei uma altura de 13 e uma altura útil de 9. Beleza? Tranquilo, pessoal? Tranquilo? Posso seguir? Então, essa é a altura que eu vou continuar. Se tiverem dúvida... Aí, professor, essa altura é válida só para as lajes de piso ou é só para aquele pavimento? Ou precisa calcular cada pavimento de forma separada? Você precisa calcular de forma separada porque a sobrecarga da laje de cobertura é diferente. Certo? A sobrecarga é diferente. Aí vai servir para todo o pavimento de piso. Sim. Independente se é do primeiro andar ou do último. Se você houver mudança de carregamento, é diferente, tá? Então, mesmo que seja de piso, mas você pode ter sobrecargas diferentes. Você pode ter consideração de outras cargas. Um pavimento é academia, por exemplo, entendeu? Então, a sobrecarga é diferente. Então, não necessariamente as lajes de piso são iguais. Depende da sobrecarga. É fácil de entender, mas muito trabalhoso. Imagina isso em todas as lajes. Pois é, por isso que eu faço, nesse caso aqui, a gente faz com a planilha, né? A planilha facilita muito a conta de vocês, pessoal. Aqui eu estou fazendo passo a passo, né?
Mas você fazendo na planilha, no Excel, por exemplo, vocês têm isso bem rapidozinho. E professor, no Tá? memorial, como fica? Já que vai sair mais um resumo do que um memorial. Não, no memorial vocês vão fazer o seguinte, é a mesma coisa do outro lá. Vocês vão pegar a laje mais carregada, por exemplo, nesse caso aqui, o meu, né? A laje 3 foi a que deu o maior aumento, né? Então vocês vão fazer tudo isso aqui que eu estou fazendo, demonstrando cada passo, tá? E por que vocês estão trabalhando com essa seção aqui, tá certo? E aí vão colocar a planilha resumo. Eu quero passo a passo, cada passo que vocês fizeram lá. Pessoal, isso parece besteira, mas não é. Porque uma coisa é você saber o que você fez hoje. Eu imagino que você faz uma casa, sei lá, uma estrutura, você faz uma estrutura e daqui a 10 anos dá algum problema, certo? Veja, pessoal, vida de calculista é difícil. Quer dizer, é difícil não, é complicado, tá? Então você tem que lembrar tudo que você fez. E aí, daqui a 10 anos, como é que eu vou lembrar quais foram as contas que eu fiz? Tá? Então, por isso é importante o memorial, por isso é importante vocês saberem cada passo do que vocês fizeram. Eu gostaria de saber, você tem algum arquivo de projeto que poderia disponibilizar para nós de exemplo? Então, pessoal, eu tenho, certo? Mas eu sempre bato na tecla do seguinte, eu posso até disponibilizar depois aí para vocês, tá? Mas eu quero que vocês botem a cabeça para pensar mesmo, para vocês que pesquisarem, para que vocês... não adianta você pegar um projetinho pronto e ver como é que eu faço, detalhamento, tudo, e copiar e fazer igual, tá? Pegar a mesma ideia. Não, a ideia é que vocês tentem fazer, tá? Tentem imaginar como é que seja, entendeu? Para eu ser crítico no seu projeto, tá certo? Escreve um novo relatório agora na nossa segunda parte, ou a gente continua escrevendo no primeiro e envia para o senhor junto? Não, um novo relatório. Ali é pré-dimensionamento, agora é o cálculo de laje, certo? É um novo relatório. Aí, É um memorial... só os dados que eu consegui na primeira etapa, eu só insiro nesse novo relatório, né? Sem explicar muito como é que eu cheguei. Você vai dizer, com base no pré-dimensionamento realizado na primeira etapa do trabalho, adotamos a seção, começamos o cálculo, né, da laje com a seção tal, entendeu? Aí, a partir daí, você vai recalcular. Ok? E vão utilizar as mesmas seções de viga e de pilar para esse trabalho aqui. Bom, pessoal, então, continuando aqui, eu estou com uma laje de 13 centímetros. O que eu faço? Recalculo de novo. Porque todos esses momentos que eu calculei até agora foi para a laje de quanto? Que eu não me lembro mais. Foi para uma laje de 9, né? Então, calculei para a laje de 9 e não passou aqui. Calculei o momento, 14. Então, agora eu vou para a laje de 9, não, de 13, né? De 9, exatamente, de 9. Agora eu vou fazer a mesma coisa para a laje de 13, que foi a altura final. Recalculo as cargas, ó. Certo? Recalculo aqui as cargas. Tá? Beleza. Então, eu já sei que uma altura de 13 passou aonde? Passou na flecha, porque eu tinha calculado a flecha lá atrás, para 9 tinha passado, né? Porque eu dizia aquele limite, tá? Eu sei que para 13 vai passar na altura mínima, então tá tranquilo. Então, agora eu posso partir para a próxima etapa. Bom, para efeito de pré-dimensionamento, pessoal, eu peguei aquelas dimensões lá da planta de forma, né? Peguei, para efeito de pré-dimensionamento, eu considerei o vão lá, o L asterisco, né? Considerando o quê? O menor dos dois vãos lá, LX e LY, só que LX e LY eu peguei de eixo a eixo. Para efeito de pré-dimensionamento não tem problema. Mas quando eu vou para o dimensionamento, eu preciso trabalhar com eixo teórico. E eu já comentei com isso lá nas aulas anteriores. Qual que é a distância entre os eixos teóricos, pessoal? É a distância de face a face de apoio, ou seja, se a minha viga está apoiada, se a minha laje está apoiada em vigas, vai ser a distância de face a face de viga,
tá? Mais a distância A1 mais a distância A2. Quem que é A1, quem que é A2? Veja, A1 e A2 são os menores valores desses dois aqui, ó, T1 sobre 2 e 0,3 de H. Quem é T1? É a largura da minha viga, é a largura do meu apoio, certo? Então, no nosso caso aqui, a nossa viga, ela tem 20 centímetros de largura, tá? E como as vigas têm larguras iguais, tanto de um lado da laje como do outro, dos vãos, né? Então, o T1 é igual a T2 e o A1 vai ser igual a 2, certo? Ah, eu posso ter laje apoiada em pilar? Posso ter laje apoiada em pilar, uma laje lisa. Então, nesse caso, nós vamos considerar a largura dos pilares, tá certo? Então, fazendo aqui essas contas, o que que acontece? O T1 sobre 2 é a largura da minha viga dividido por 2, que dá 10 centímetros. 0,3 de H, 0,3 da minha altura de laje, dá 3,9. Então, o menor dos dois aqui é 3,9. Então, eu vou fazer o seguinte. O meu vão efetivo aqui é o A1 mais o L0, que é a distância de face a face, mais A2. Então, fazendo essas contas, ó, eu vou trabalhar com esse vão aqui. Na laje 1, como é uma laje quadrada, o meu Lx é igual a Ly, então eu não vou trabalhar com 600, nem com a distância de face a face, não. Eu vou trabalhar com esse vão aqui, para efeito de cálculo. Tranquilo, pessoal? Até aí. Bom, eu vou fazer a mesma coisa para a laje 2 e para a laje 3, tá? Faço a mesma coisa para os dois vãos aqui, ó. Vai variar aqui, eu pego a distância de face a face de viga e vou acrescentar aqui 3,9, 3,9. Eu vou chegar nesses valores aqui. Faço a mesma coisa para a laje 3. Beleza? Beleza. Tô cansado, hein? Tô ficando rouco. Vamos lá. Bom, então vou resumir aqui. Fiz minha tabelinha, coloco os Lx aqui, coloco o valor de lambda, esse aqui é lambda, porque ele deu um errinho aqui. Aqui é minha carga, aqui eu faço a carga vezes o Lx ao quadrado, pego os valores de Mx, dos momentos. Então veja que eu recalculei novamente aqui, ó, Mx, Mx, My, fiz tudo. Então veja que o meu maior momento foi esse aqui, ó, 17,07. Tá? 17,07. Então, só para conferir, pessoal, só para conferir, eu vou vir para cá e vou verificar de novo a minha altura útil. Então, vou entrar aqui com os momentos de cálculo, fiz a continha, então meu D mínimo deu 8,2 e adotei aqui o 9. Ufa, ainda bem que passou, né? Se não passasse, ia começar tudo de novo. Beleza? Então vamos em frente. Deus é mais. Beleza. E aí, pessoal, eu vou calcular a flecha agora de acordo com aquela tabelinha lá atrás que eu passei lá no início, tá? Eu volto para aquela tabela de laje aqui, ó, cadê? Foi a primeira coisa que eu fiz aqui, ó, tabela de laje, cálculo de laje. Venho para cá e vou calcular as minhas flechas para ver se está tudo certinho aqui. Então, veja o que é que aconteceu. Flecha calculada, flecha limite. Flecha calculada, flecha limite. Uma diferença bem grande também, né? Bem grande, tá? Mas nós precisamos entender o seguinte, pessoal, que aqui são flechas elásticas. Essa flecha aqui, calculada, ela vai majorar muito quando eu trabalhar com flecha ao longo do tempo, tá? Beleza, pessoal. Então tá aqui. Flecha passou. Então agora eu posso calcular os meus momentos. Mas os momentos não, minhas armaduras. Como é que eu calculo as minhas armaduras? Lembrem lá de flexão simples na ruína, equações adimensionais. Primeira coisa, calcular KMD. Como eu estou trabalhando aqui com tabelinhas, planilhas, eu vou colocar o momento em função de... o KMD em função do momento, tá?
Então, KMD é o meu momento de cálculo, ou seja, é o momento característico vezes 1,4. O BW aqui, como é laje, eu sempre trabalho por metro, 1 metro. O D, que nós consideramos, foi de 9 centímetros. E o FCD, que é isso daqui. Então, vai me dar aqui, ó, 0,0121 vezes o momento. A área de aço é dado por isso daqui, pessoal. Momento dividido por KZ, D vezes FS. No caso aqui que nós estamos trabalhando com 0,45, que é aquele limite lá que eu falei, e aquele 0,45 obrigatoriamente me conduz para o domínio 3, tá? Porque lembrem que o limite do domínio 3 e 4 para o ACA50 é 0,628. Então, como eu estou com 0,45, estou trabalhando ali ou no 2 ou no 3. Então, se é no 2 ou no 3, então eu posso considerar aqui a tensão de escoamento de cálculo, tá? Tensão de escoamento do cálculo, seria o FYD aqui. Então, eu vou deixar essa equação da armadura em função também do momento e de KZ, tá? Porque eu calculando o KMD, eu entro aqui com o momento e entro com o KZ aqui. O KZ ele é obtido de acordo com o KMD na tabelinha, certo? Então, vamos fazer as continhas. Laje 1, pessoal. KMD é dado por essa fórmula aqui. Como o momento mx é igual a my, eu venho para cá, vou obter um KMD de 0,07. Vou na tabelinha, pego o valor de KZ. Com o valor de KZ, venho para cá, jogo o momento aqui e obtenho uma área de aço de 2,11 centímetros ao quadrado para a laje 1. De armadura positiva para o momento positivo, porque aqui eu entrei com o momento positivo. Certo? Então, para não estar fazendo conta e repetindo aqui, eu fiz a minha tabelinha. Essa tabela eu dividi em laje 1, laje 2, laje 3. Tá? Na laje 1 eu tenho duas bordas simplesmente apoiadas, duas bordas engastadas. A laje 2 também, duas bordas simplesmente apoiadas e duas bordas engastadas. A laje 3, lembre que só tenho uma borda engastada. Por isso que eu só tenho um momento negativo aqui, tá? Coloco os momentos aqui de cada laje. Vou calcular o KMD para cada momento aqui, tá? Para cada momento. Vou calcular aqui o KZ para cada um, tá? A deformação do aço aqui, ó. Se vocês lembrarem, aqui já dá para a gente ter uma ideia, ó. Amanda, você que falou por último aí, essa laje 1 aqui, para esse momento positivo, ela está no domínio, qual domínio aqui, você sabe? Amanda, tá por aí? Deve ter saído. Não sabe dizer? Pensa um pouquinho, olhando para as deformações do aço aí, o que é que você acha? Lembram dos domínios, pessoal? Tem que lembrar dos domínios. Isso aqui vocês vão carregar para o resto da vida de vocês. Veja, o meu aço, ele está com 10 por 1000, pessoal. Qual é o domínio que o aço está com 10 por 1000? É o domínio 2. Qual é o domínio aqui? Imediatamente, ó, aqui para o momento negativo, ó, ele diminuiu um pouquinho. Lembra que o domínio 2 ele vai de 10 por 1000, aço lá embaixo, ele vai diminuindo, né? Até chegar na deformação de escoamento. Então aqui, ó, está no domínio 3, certo? Domínio 2, domínio 3. Pela deformação, vocês lembram disso. Então, calculei todas as áreas de aço aqui. Beleza? Alguma dúvida? Bom, vou seguir, tá, pessoal? Qualquer coisa vocês falem aí. Bom, agora nós vamos para o detalhamento. Começar o detalhamento. Primeira coisa,
qual é o diâmetro máximo de armadura que eu posso trabalhar? A norma recomenda H sobre 8. Como a minha altura de laje é 13, eu vou dividir por 8, eu vou trabalhar aí com 1,625. Ou seja, comercialmente, a bitola mais próxima disso aqui é 16 milímetros. Então, até 16 milímetros eu podia trabalhar, tá? Mas eu vou trabalhar com duas barrinhas aqui, com 2 diâmetros. Tá? Eu vou trabalhar aqui com 6,3 e vou trabalhar com 10 milímetros. Ok? Então, eu vou calcular a primeira coisa aqui, a minha armadura mínima, pessoal. Tá lá na tabela 17,3 da norma, tá? A minha taxa de armadura mínima para o nosso FCK aqui, ó, em função do FCK. Eu estou trabalhando aqui com 20 MPa, tá aqui, ó, 20 MPa. Então, é 0,15%. Então, 0,15% da área de concreto. Como eu estou trabalhando com a faixa de 1 metro de laje, sempre vou calcular por metro, tá? Então, 0,15% da largura vezes aí a altura da laje, a espessura. Então, lembre, grave esse valor, 1,95 centímetros ao quadrado por metro. Pessoal, quando eu calculei as áreas de aço para cada momento lá daquele, se a área de aço que eu calculei for inferior a 1,95, eu vou trabalhar com 1,95, tá? Se for inferior a 1,95, eu vou adotar a armadura mínima, que é 1,95. Perfeito. Então, considerando essa armadura mínima, eu posso calcular o espaçamento. Veja, o espaçamento para a armadura mínima basta que eu divida a área de uma barra pela área calculada. A área de uma barra é 0,32 centímetros ao quadrado, porque eu estou trabalhando com 6,3. A área de uma barra de 6,3 é 0,32. Dividi pela área calculada, me deu um espaçamento aqui de 16,4 centímetros, eu adotei 16 centímetros. Se eu estiver trabalhando com a barra de 10 milímetros, a área da barra de 10 milímetros é 0,8, eu vou pegar 0,8 e vou dividir por 1,95. Vai me dar 41 centímetros de espaçamento. Aqui é um espaçamento muito alto. Então, pessoal, eu tenho sempre que verificar uma coisa. Qual é o espaçamento máximo adotado? O espaçamento máximo adotado é o menor valor dos dois aqui, ó. É 20 centímetros ou 2 vezes a altura da laje. Então, deu 26 centímetros. O menor entre os dois é 20 centímetros. Então, se eu estiver trabalhando com armadura mínima, qual é o espaçamento? Depende. Se for 6,3, é 16. Se for 10,0, vai ser 20 centímetros. Isso para a armadura mínima. Ok? Vamos lá, seguimos em frente. Professor, eu esqueci esse espaçamento máximo. Onde é que eu acho ele? É norma? Ou eu calculei lá atrás? Na norma. Pode olhar lá nos slides anteriores que tem um item da norma, tá? Sim. Lá nos slides de aspectos normativos. Beleza. Então vamos calcular aqui para a laje 1. Eu já tinha calculado para vocês, ó, a área de aço para os momentos positivos é 2,11, eu vou trabalhar aqui com 6,3. Isso fica a critério de vocês, pessoal. Se vocês quiserem trabalhar com 6,3, com 10, com 5,0, laje eu recomendo até 12,5, dependendo da carga, se for muito alta, um 12,5. Mais do que 12,5 já é exagero, tá? Então, teria que redimensionar a sua laje, aí se já está dando mais do que 12,5, então acho que 5, 6,3 e 10 é razoável. Bom, então para a laje 1, eu vou pegar aqui o espaçamento, vou pegar a área de uma barra, dividir por 2,11. Então, veja, para a laje 1, o momento positivo aqui, o meu espaçamento vai ser quem? 15 centímetros. Então, vai ser φ de 6,3 a cada 15 centímetros. φ de 6,3 a cada 15 centímetros. Área de aço para o engastamento, tá? Que nós consideramos lá 5,66, foi a área de aço. Tá? Nesse caso aqui, como deu uma área de aço maior, eu vou trabalhar com diâmetro maior, mas fica a critério de vocês. Eu quero padronizar, eu quero tudo com 6,3.
não tem problema, tá? Então aqui eu vou pegar a área de uma barra, que é 0,8, dividir por 5,66, vai me dar 14,1. Eu vou adotar 14, tá? O espaçamento, pessoal, vocês sempre adotam para o menor, tá? Se der 15,9, adote 15, certo? Sempre para o menor. Então, pronto. Entenderam até aqui, né? Então, eu fiz o seguinte, pessoal. Eu fiz aqui uma tabelinha, onde eu resumi todos os momentos, calculei as áreas de aço aqui, ó, os diâmetros. Isso aqui é a área de uma barra, a área de 6,3 é 0,32, a área de 10 milímetros é 0,8, assim por diante. Isso aqui foram os espaçamentos calculados, isso aqui foi os espaçamentos adotados. Então, o que que acontece? Aqui cabe algumas discussões. Vocês lembram quanto que deu a armadura mínima, pessoal? Alguém lembra aí quanto é que deu a armadura mínima calculada? A armadura mínima calculada, vamos lá. Aqui, ó, 1,95, tá certo? Então, ó, esses valores aqui, 1,56 deu menor do que a mínima, 0,79 deu menor do que a mínima, 0,75 deu menor do que a mínima, tá? Então, eu vou trabalhar o quê? Com a armadura mínima, certo? Quando eu peguei 1,56 e calculei o meu espaçamento, ó, deu 20 centímetros aqui de espaçamento, tá? Só que eu não posso trabalhar com isso daqui, porque esse valor de espaçamento é um valor para 1,56, mas 1,56 é menor do que a armadura mínima, então eu vou ter que adotar o valor do espaçamento para a armadura mínima, que é 16, para a barra de 6,3. É como se, no lugar de 1,56 aqui, eu colocasse o quê? 1,95. Colocando 1,95 aqui, aqui ia me dar 16. Tá? Entenderam isso daí? Nesse caso aqui, pessoal, nesse caso aqui, ó, aqui deu maior do que a mínima. Só que o espaçamento calculado deu 27 centímetros. 27 centímetros é maior do que o espaçamento máximo. O espaçamento máximo nós verificamos que é 20 centímetros. Então, mesmo aqui sendo maior do que a mínima, eu calculei o meu espaçamento e deu maior do que 20 centímetros. Então, vou adotar 20 centímetros. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Estão me ouvindo? Professor, eu ainda não consegui visualizar onde é que eu vou usar a combinação de ações. Ah, esqueci de falar da combinação, né? Foi mal. Vamos voltar. Lembra daqui? A nossa laje, ela ia ficar mais... ela vai ficar, considerando as combinações de carregamento, ela vai ficar mais majorada, tá? Então, o ideal aqui, pessoal, é vocês pegarem a carga permanente, tá? Vocês vão somar isso aqui, ó, 2,25, 0,36, 0,2. Isso é carga permanente. Então, carga permanente, vocês vão majorar por um coeficiente lá que está naquela tabelinha. Fica a critério de vocês, tá? Eu vou explicar depois se é preciso ou não aqui no caso do nosso trabalho, tá? Mas quando vocês forem calcular, vocês precisam fazer as combinações de carregamento. Então, o que acontece? Vocês vão pegar aqui, carga permanente. Então, vamos somar 2,25, 0,36, 0,2. Esse carga permanente, vocês vão majorar de acordo com o coeficiente que tem lá na norma, 1,4, 1,3, tá? Depende lá do item que você se enquadrar na norma. E vai somar com quem? Com a carga acidental. A carga acidental você vai majorar por quanto? Por 1,5? Então, é carga permanente vezes um gama permanente, mais carga acidental, mais um gama acidental, certo? E aí, você ia achar aqui uma carga total maior do que essa daqui. Tá certo? Entendeu aí? Quem foi que me perguntou? Foi o João Ítalo. Aí, João Ítalo. No caso, você vai dizer se a gente vai usar isso no trabalho ou não, é? Por enquanto, como vocês estão aprendendo, vocês podem manter aqui. É como se vocês estivessem sendo bem...
como é que eu posso dizer? Não a favor da segurança, né? Porque o ideal é que vocês combinem isso daí, tá? Que vocês façam essas combinações de carregamento aí, tá? Mas para efeito aqui do nosso projeto, vocês mantêm assim, tá certo? Então, mas você entendeu aí como é que eu falei, né? Combinar? Entendi. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Professor, Diego aqui falando. Eu queria saber se o senhor vai explicar como a gente define o engastamento por aquele método dos momentos. Eu já expliquei, não, lá na última aula? É porque eu estava até conversando com o pessoal do outro grupo, porque a gente estava vendo se a gente pega a carga distribuída, multiplica pelo o comprimento e você acha uma carga quilômetro por metro. A partir daí você faz, considerando o gasto do meio e faz a verificação. A gente queria saber se era assim. Não, peraí, deixa eu voltar aqui, deixa eu ver se eu acho aqui a aulazinha. É porque no F2 a gente vai usar o perfil da laje. Aí a carga que a gente tem é em quilonewton por metro quadrado. E a gente precisa transformar isso em um carregamento distribuído linear. Aí a gente pensou que a gente pegaria essa carga em quilômetro por metro quadrado, multiplicaria pelo comprimento da laje, aí teria uma carga em quilonewton por metro e utilizaria tipo o comprimento horizontal da laje que a gente ia colocar no F2. Calma, vamos com calma, tá? Vamos lá. Beleza. Vocês calcularam aqui, vamos supor que seja isso aqui, tá? Depois eu chego lá no F2. Vocês calcularam essas cargas aqui, tá? Então, a carga total aqui, 6,56. E aí, vocês calculam o momento aqui. A gente não calculou o momento aqui? Cadê? Tá aqui, ó. Tá? Vocês vão calcular os momentos por essa forma aqui. Então Tá. a gente não precisa botar o carregamento no F2 para descobrir os momentos. A gente vai usar só essas fórmulas. Não precisa. Se vocês quiserem fazer para verificar aquilo ali, vocês vão ter que jogar um carregamento distribuído que dê aquele momento, que dê esse momento aqui, né? Entendi. Entendeu? Então é só pegar essa carga aqui, tá? E multiplicar por 1, né? Por 1, porque a laje você vai calcular por metro, né? Então esse carregamento que você vai pegar aí é por metro, tá? Uhum. Então você vai, não sei se eu estou me fazendo entender. Vocês vão ter que no F2 gerar um carregamento distribuído que dê esse momento aqui. Certo? Uhum. Mas, professor, Não precisa usar o F2. Não estou ouvindo não, cara. porque na tabela precisa saber se é engastado ou não o apoio, entendeu? Para você saber qual é o caso. É porque na aula anterior o senhor tinha falado que a gente ia ter que ver os momentos para poder saber se ia ser engastado ou não. Tá, então vocês podem fazer o seguinte, vocês calculam isso daqui, tá? Vocês não tem a carga? Tá? Com isso aqui você calcula o carregamento distribuído. Isso aqui independe da como é que eu falo? Da vinculação, entendeu? Isso aqui independe da vinculação. Se é engastado, se não é, você não está calculando carga? Uhum. Peso próprio, tal. Então aqui é um carregamento, vocês vão achar um carregamento distribuído a partir dessa carga aqui. Entendeu? Então com essa carga aqui, vocês vão lá no F2, joga o carregamento distribuído, vai me dar o momento, que é para dar igual o momento aqui da tabela. É justamente isso, porque, tipo assim, aí a gente tem um carregamento em quilonewton por metro quadrado. Aí, nossa laje, ela tem duas dimensões, largura e comprimento. Quando a gente for colocar no F2, a gente vai colocar a dimensão da largura, tipo, como se fosse ela em perfil. Aí, essa carga, a gente multiplica pelo comprimento, para a gente ter um carregamento linear, tipo, 1 quilonewton por metro. Exatamente, só que você vai fazer por metro, né? No F2 você entra quilonewton por metro, não é isso?
É isso, Então, era essa. pronto, então você vai multiplicar por 1 metro, porque a gente está calculando por laje. Certo? Então a gente pega só a carga e multiplica por 1 metro para obter o carregamento. Por metro. Entendeu? Então Professor, multiplica pelo comprimento. Porque aqui você já multiplicou, veja, essa carga aqui você já multiplicou pela espessura, Certo. entendeu? Da laje. Certo? Falta agora você multiplicar pela outra dimensão, entendeu? Que seria o comprimento da laje. Sim, só que você não vai fazer a laje, você faz por metro. Dá no mesmo, se você multiplicar pelo vão total da laje, você vai ter que dividir pelo vão para dar por metro, né? Então é a mesma coisa. Uhum. Quer dizer o quê? Que entendeu ou que não? Que tô confusa ainda. Vocês pegam essa carga aqui, daí isso aqui dá uma estimativa para vocês, pega essa carga, joga no F2, calcula lá o momento, certo? Pronto. Uhum. Tá? Se vocês tiverem dúvida do momento que tem que dar, vocês vêm aqui na tabelinha, aí vocês consideram, sei lá, engastado. Se vocês considerarem engastado, o momento positivo vai ser menor e o momento negativo vai ser maior, certo? Então você considera totalmente engastado ou simplesmente apoiado. Aí você pega as duas e faz uma comparação, tá? Isso é para você ter uma estimativa se dá ou não para engastar. Tá. Beleza? Posso continuar? Que você estava com dúvida é isso aqui, cadê? Não, não é essa aula aqui. Não. É isso aqui, né? Então, calcula lá, pega a carga, certo? Vai jogar aqui no F2. Pega aquela carga que vocês têm lá, joga aqui no F2. Você pode até pode fazer a combinação do carregamento ou não, mas se não fizer, pega a carga, multiplica por 1, joga aqui no F2, certo? Ele vai me dar esse diagrama aqui, certo? Aí você considera do mesmo esquema que está aqui, uma viga contínua, vamos dizer assim, né? Viga contínua se for uma laje com vários apoios aí. Então você vai fazer isso aqui. Tá? Tranquilo? Ou então você separa. Se eu tenho dois vãos aqui, eu considero aqui um apoio e engaste, aí vou verifico esse momento. Pego um apoio e engaste e verifico esse momento. Faço a relação dos dois aqui e comparo. Certo? Tranquilo, pessoal? Pelo que o senhor falou, se eu não quiser fazer no F2, não tem problema. No relatório eu boto só pelas tabelas, é isso? Agora você precisa encontrar esses momentos aqui, né? Tá certo? Você precisa encontrar. Entendeu? Então, fica a critério de vocês. É para fazer essa relação aí de momentos. Beleza. Que mais? Pessoal, vocês querem que eu continue aqui falando do detalhamento? Pergunta besta essa, né? Vocês querem que eu fale do detalhamento? Essa aula aqui seria uma aula já gravada, né? Mas como temos tempo, eu posso continuar aqui. E aí? Querem ou não querem? Os avisos. Primeira coisa, pessoal, eu vi aí os fichamentos de vocês, tá? Primeiro, a maioria não fez a da live, fichamento da live, certo? Pessoal, cada fichamento desse que vocês entregam é uma presença de vocês, tá? Então, teve gente aí que não entregou nenhum fichamento, tá?
E já está praticamente reprovado por falta. A maioria está no limite aí de falta já, tá, pessoal? Então, fiquem ligados nisso aí, tá? Eu talvez estou pensando até em publicar aí as faltas, o parcial de faltas para vocês, para que vocês se liguem aí, tá? Mas basta que vocês contem. Pego o fichamento de vocês. Vocês eram para ter me entregue 7 fichamentos. 7, tá? Se eu não me engano, né? Vamos abrir aqui videoaulas, não. Aqui documentos das disciplinas. Ó, eu até já liberei aqui as das aulas síncronas, né? Essas aulas de hoje eu estou liberando o fichamento, mas alguém fez e eu achei bem interessante o que fizeram. Então vocês têm que ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 aqui. Não está aparecendo por causa do coisa. São 7 aulas que tem. Então, quem não entregou 7 vai ter falta nisso daí. Professor, a última aula não é de flexão simples na ruína, não? No YouTube seria a de concreto, segurança, aço, aí flexão simples na ruína. Tem aderência e ancoragem. Aderência e ancoragem, né? Então, são 7, ó. Uma... Você falou onde laje? Não entendi. De laje? Não. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? As que estão em branco aqui. Então, se vocês não entregaram 7, vocês vão estar com falta. Certo? Teve um cara aqui que não entregou nenhuma. Tá? Então, já está complicado. Então, fiquem atentos a isso daí, tá? Eu até, no caso, seriam 8, como a menina falou, com a da live, tá? Mas eu já liberei esse daí, tá? E mesmo assim a galera não entregou, ok? A da introdução não tem no YouTube, mas tem slides lá, né? Se eu não me engano. Independente de eu ter colocado ou não a de introdução, valia também, se você não tem na introdução, você faria da live. Então, nem fez na live, nem na introdução. Então, ok? Tem nos slides, exatamente. Então, isso é a primeira coisa, tá? Então, façam as continhas de vocês aí e vejam quantos vocês fizeram, porque eu já falei, tem um cara aqui que não entregou nenhuma, certo? Então, esse já está praticamente reprovado, né? Que são 16 faltas, são 8 faltas, eu acho, né? Eu não lembro mais quantas faltas você pode ter. O que mais? Já falei disso. Falei dos fichamentos. Outra coisa, tá, pessoal, que eu vou bater na tecla aqui com vocês. Eu não estou querendo ser chato, não, mas é um saco a gente tá dando aula aqui e o cara chega atrasado, né? Me atrapalha vocês, tá? É lógico que acontece, né? Todo mundo aqui pode se atrasar e tal, mas toda aula tá atrasando, tá? Então, não me façam aqui querer que eu faça 2 chamadas, né? Vou começar a aula 7h10, como eu sempre começo 7h10 e pouquinho, tem que fazer chamada. E fazer uma chamada no final, isso é muito chato, né? Eu não preciso disso, né? Nem vocês. Então, vê isso daí. Tá? Eu não tenho como atualizar porque o CIGA, eu só consigo colocar presença em vocês nas aulas síncronas, tá? Até agora, a Prograde não tornou nada possível aí para que eu possa botar aulas para vocês nos outros dias. Eu não tenho como colocar, entendeu? Por isso que eu não estou... Mas eu fiz uma tabela aqui no Excel, tá? Onde eu lancei todas as atividades de vocês e aí fui pegando as frequências, tá bom? Com relação ao projeto, vocês, a maioria fez, tá? Ficaram razoáveis e tal.
tá? Cuidado, né? Vi umas coisinhas meio estranhas ali, pareceu que alguém usou o programa e tal, tá? Não é o momento aqui, pessoal. O momento é vocês botarem a mão na massa para aprender, certo? Então tenham cuidado, tenham responsabilidade com... Veja que isso eu estou sendo... É como se eu estivesse sendo aqui, pessoal, um contratante de vocês, tá? Vamos respeitar os prazos. Se vocês estiverem no mercado, o mercado não perdoa, pessoal. O mercado não... Se você atrasar o projeto, você já fica mal falado, certo? Então, procure entregar no prazo, procurem fazer tudo direitinho. Imagine como se vocês estivessem realmente projetando aqui para um cliente, tá bom? E aí? Acho que não vai dar tempo de falar da aula, né? Então, deixa eu só mostrar aqui o nosso calendário. Lembrando que para essa segunda parte, ó, vocês têm que me passar esses fichamentos aqui, ó. 1, 2, 3. No caso aqui, desconsidere, porque são 2 lajes, deixa eu ver quantas lajes, são 3 lajes, né? São 3 aulas de laje, né? É introdução e aspectos normativos. Não, tá aqui, Eu acho que são 2 lajes, esse aqui desconsidere, tá? Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6 fichamentos, tá, pessoal? 6 fichamentos aí. Tá bom? 6 fichamentos, porque aqui eu dei 2 aulas juntas, né? Então, vocês vão fazer o seguinte, tá? Anotem aí. Eu sempre quero 7 fichamentos. Então, vocês vão pegar aqui, ó, aspectos normativos, que é uma aula importantíssima, e vão fazer o fichamento dela. Então, 1, 2, 3, 4, tá? 5, 6, 7. São 7 fichamentos. São 2 de laje de projeto. Ok? Beleza? 7 fichamentos. Então, pronto. Eu vou, como não vai dar tempo, eu vou só passar a vista aqui para vocês. Ó. Esse aqui seria a aula de projeto. Eu faço todo o detalhamento aqui para vocês. Tá? Eu já gravei essa aula lá no YouTube, eu vou colocar. Então, no final, pessoal, é que vocês tenham o detalhamento aqui de armadura positiva, certo? E vocês tenham aqui o detalhamento de armadura. Isso aqui, ó. Armadura positiva, armadura negativa, que é os engastamentos, tá? E nos lugares onde você não tem continuidade, que você coloque a armadura de bordo, ou de borda, tá? Aqui eu faço um quadro resumo das quantidades, isso aqui é importantíssimo, tem que estar no projeto de vocês o quadro resumo, certo? Que é isso daqui, ó, todo o volume de aço, tá? E peso de aço, tá? O volume de concreto. Aqui eu coloco uma áreazinha de forma, né, para vocês calcularem a área de forma, volume de forma e tal, então eu tenho que ter aqui uma tabelinha resumo com a área de forma total, tá? Faço aqui a verificação do cisalhamento. Então, para a verificação do cisalhamento, eu preciso calcular a reação das lajes na viga. Então, a reação da laje em cada viga, ó, reação da laje em cada viga, tá? E aí verifico o cisalhamento aqui e a compressão diagonal do concreto, tá bom? Essa aula já gravei e eu vou colocar lá no YouTube.